Fala, galerinha, muito bom dia, bom dia. Bora pro nosso estudo aí do mercado americano. Vamos estar falando aí dos índices do ouro e do euro que a gente já está acostumado a fazer. Antes, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal aí, que isso ajuda demais o canal a atingir mais pessoas. E também reforçando, né, nossa parceria aí, a Apex continua com os 80% de desconto para você poder passar no teste em apenas um dia. Então, corre, aproveita essa oportunidade aí, porque é a chance da gente mudar, de vocês aí poderem ter chances de operar um mercado muito mais líquido, muito mais direcional e muito melhor de ser operado que o nosso mercado B3. E além do que, ganhar em dólar, né, galera? Com essa alta que tá tendo no dólar, nada melhor do que ganhar em dólar e ganhar mais, né? Então, aproveite e bora para o nosso estudo aqui do Nasdaq. Vamos dar uma olhadinha aqui, como a gente sempre olha o gráfico de 1 hora, que é por ele que a gente se baseia, né? Ontem vocês perceberam que o mercado ele ficou travado aqui, até depois ele descer de uma vez, perdendo essa região de liquidez aqui que a gente tinha sinalizado no estudo, né? A gente estava esperando que ele fosse ter um movimento maior, só que ele acabou não tendo nem forças para ir lá em cima. Isso significa que ele continua para baixo, buscando o alvo aqui, né? Claro, ninguém vai se meter a sair vendendo aqui só porque tem alvo lá embaixo. Lembre-se que eu sempre falo, né? Mesmo porque ele pode nem chegar no alvo lá embaixo. A gente está numa região aqui, ó. Quando a gente tira o zoom, a gente está numa região aqui de resistência. Então, pode ser que ele venha fazer pullback aqui dessa região, tá? O que a gente tem que ter em mente agora é que assim, ó, eu tenho uma liquidez muito forte aqui em cima e eu tenho zonas de oferta validadas aqui, certo? Além de, claro, ter pontos aqui nos time frames menores que a gente já vai ver daqui a pouco no 15 minutos, certo? Então, ele pode sim vir fazendo esse pullback aqui, para depois dar uma outra queda no pregão de hoje, tá? Então vocês têm que, hoje é quinta-feira, é um dia relativamente tranquilo, né? Ontem foi um pouco mais agitado, a quarta-feira tem sido mais agitada. E aí quando a gente traz para os 5 minutos, a gente percebe o seguinte, ó. Eu tenho pontos importantes aqui, inclusive nesse ponto aqui, ó, que está na nossa zona de oferta, está acima de uma região de liquidez, tá? Então, para o pregão de hoje, quando a gente fala assim, ó, vamos analisar o hoje, a gente tem que tomar cuidado com essa movimentação, tá? Então, porque o preço ele pode buscar essa região aqui para depois reagir e ir para baixo. Se ele vai fazer isso, a gente não sabe. O que a gente tem aqui é uma região muito forte que vocês percebem, ó, é o rompimento desse fundo aqui de baixo e a confirmação dessa tendência de baixa. Então aqui nós teríamos o melhor ponto possível para arriscar uma venda, tá, turma? Então essa seria a nossa leitura baseada no Nasdaq, ok? E caso ele venha fazer isso aqui, não vão inventar de sair comprando só porque tem algo lá em cima. A mesma coisa que eu falei no time frame de 60, tá? O preço tá para baixo, você tem que esperar ele subir para vender, tá? Como o preço ele tá fazendo boss no 15, tá fazendo boss no 1 hora, né, no 60. Então, aí quando ele tá fazendo isso, o preço está direcional, a gente não tem que tentar inventar a operação contra, tá? Então fiquem atentos a isso. S&P eu estava dando uma olhada aqui, ele está exatamente igual, né? Mesma coisa. A gente tem a região aqui de liquidez. Ó, aqui ele está um pouquinho diferente, só que a região de liquidez está ali acima, mas o movimento é o mesmo. Eu tenho esse topo aqui, tá? Essa região aqui de atenção.
Então, ele segue mais ou menos a mesma leitura. E eu tenho um alvo ainda a ser perseguido aqui para baixo, tá? Então, S&P está mais ou menos bem alinhado com o que o Nasdaq está mostrando. Beleza, turminha? Vamos falar do Dow Jones US 30. Esse aqui já está um pouco mais diferente, ele está consolidado aqui nessa parte de trás. O que eu tenho de atenção aqui, ó? No gráfico de 1 hora, eu tenho esse order block aqui, tá? Que assim, ó, o preço, gente, ele tá consolidado, certo? Eu tenho essas duas regiões aqui, ó, no gráfico de 1 hora, que são regiões onde podem atrair o preço. Eu vou até deixar aqui marcado, tá? São 2 pontos aí no gráfico de 1 hora. Acontece que o preço, ele tá consolidado aqui. Então, esse movimento aqui, ó, ele pode ser essa zona de liquidez dar combustível para o preço voltar a ir lá para cima, tá? Então tem que ter atenção. Apesar que o preço ainda tem alvos, olha lá. Tá vendo como ele está longe do alvo lá embaixo? Então ele está fazendo um pullback bem interessante, tá? E vocês percebam, ó, a questão do Dow Jones, que eu sempre falo, como ele tá vendo como ele é muito mecânico o movimento dele, ó. Você tem movimentos muito claros, tá? Então, e olha só quando ele cria zonas de liquidez e depois ele derrete. Ele cria zonas de liquidez e é isso que ele está fazendo aqui. Então, existe uma tendência dele fazer isso daqui, tá? E dar continuidade nesse movimento. Claro, a reação que vocês vão ter que ter é de acordo com o que o gráfico estiver mostrando. Quando você traz para o time frame menor, você vai ver que você tem regiões interessantíssimas aí para a gente estar buscando essas oportunidades. Inclusive esse dos 60 minutos aqui, ó, eu vou deixar marcado toda essa região aqui, que ele abrange o order block do 15 mais um fair value gap aqui do gráfico de 60, tá? Então tem toda essa marcação aí interessante para vocês observarem. E aqui a gente tem ainda, eu não vou marcar, mas eu vou deixar que vocês prestarem, tenham atenção, esse Fair Value Gap aqui, ó, tá? São regiões muito próximas, né? Então a gente, como sempre, trabalha com a extremidade, eu vou preferir deixar marcado aqueles order blocks. Mas para o pregão de hoje, a gente analisa como essa região aqui sendo uma região interessante, tá? Então, inclusive, ele pode estar fazendo essa movimentação aqui e você pode ter até a oportunidade de pegar se ele romper esse topinho e voltar, você pegar uma comprinha de continuidade, lembrando, uma compra muito arriscada por estar operando contra o movimento principal. Apesar de ele ter falhado o fundo, desculpa. Se ele falha a fundo, ele tem de vir a testar topo. Então ele tem alvo. Vocês percebam que aqui na hora que eu estou gravando o estudo às 7h40 da manhã, o preço já vem subindo em direção ao alvo, tá? Então, prestem atenção sempre no fundo forte, topo fraco, tá? Então, se ele segurou aqui, ele tende agora a testar a próxima extremidade lá de cima, beleza? Bora falar aqui agora do euro. Ó, o euro está seguindo o caminho de alta, né? Ele nem chegou naquele imbalance que a gente estava falando. Ele simplesmente segurou nessa região desse order block aqui, ó, travou. E aí, hoje, ó, a abertura do mercado, ele já chegou deixando essa região de liquidez aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tem que estar muito esperto. Porque ele fez, ó, ele atingiu o alvo, tá? Ele atingiu aqui o order block. Então, pode ser que ele volte a fazer um movimento de retração até as regiões lá de baixo, tá? Muito cuidado com isso, ó.
Prestem atenção porque ele fez isso, ó. Agora ele reverteu. Estão vendo aqui, ó, ele fez o choque. Isso aqui é gráfico de 1 hora, tá? Esse choque aqui provavelmente é gráfico de 1 hora, tá vendo? Ó? Olha só, fez o choque aqui, né? E agora ele tende a voltar nessa região aqui para dar continuidade e tentar buscar as regiões lá de cima. Essa seria a expectativa, certo? Visto que no gráfico de 1 hora ele segurou aqui nesse fundo, fez um fundo triplo e perdeu essa região aqui, ó, que a gente está considerando como sendo a região do choque. Inclusive no 15 minutos ele já está marcado, né? Então aqui a gente teria algumas oportunidades, tanto nessa zona aqui que a gente deixou marcado, que a gente vai deixar ela aqui ainda, né? Ou também aqui nessa região dos 50%, tá? Nesse monte de topo aqui, ó, de uma possível ponto de parada do preço, tá? Então fiquem atentos a essa região também. Não vou marcar nada de POI porque não tem, né? A não ser esse cara aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, a gente pode levar em consideração esse carinha aqui, ó, tá? Ó. Só como ele está muito próximo dessa região aqui de baixo, eu prefiro trabalhar com ela do que trabalhar com essa outra aí de cima, que é mais perto de uma zona de 50%, tá? Mas não deixem de ter atenção nessa zona de equilíbrio, tá? Para ver a reação aí em relação do que o preço pode fazer. E para finalizar, o ouro, ó. O que a gente tem aqui no ouro, ó? O ouro fez um movimento bem interessante e de atenção, tá? Olha só. A gente está no movimento de alta, tá? Percebem que ele fez aqui, ó. Ele está deixando a liquidez interna, tá? E aqui ele fez a captura de liquidez. Movimento clássico de Wyckoff esse aqui, tá? Ó. Foi cirúrgico aqui nesse order block, nessa região aqui. Olha lá. Bateu no order block, no pequenininho aqui do 15 minutos, ó. E depois disparou para cima. Então ele veio buscar essa liquidez aqui e agora eu tenho essa zona de liquidez aqui muito grande, tá? Que tende a fazer com que o preço vá buscar, assim, vai buscar oportunidades, digamos assim, nessa região aqui. Mesmo porque eu tenho esse order block aqui, que é muito forte, tá? Esse carinha aqui, ó, é muito forte. Então, muito provavelmente, pode ser que o preço vá ser atraído a ir até ele. E essa movimentação aqui nos indica, tá? Só que assim, ó, essa movimentação que ele está fazendo, ele teria que fazer isso aqui, tá? Ele tem que buscar essa liquidez, voltar, pegar a liquidez aqui embaixo e depois subir. Então você tem aí um caminho bem longo para procurar oportunidades no ouro, tá? Então ele tá bem interessante de você observar. Teve esse rompimento aqui, ó, essa perda, ou seja, ele virou. Então agora pode ser que ele venha dar continuidade nesse movimento, tá? Tudo é questão de analisar e no momento certo tomar a decisão conforme a sua leitura no momento. Certo, turminha? Então era isso. Mais uma vez, meu muito obrigado por vocês estarem aí presentes nesses estudos que a gente faz. Não se esqueçam do like. Tenham todos um excelente pregão. Hoje eu vou estar um pouco ausente, eu tenho uma reunião com a gerente da Hantec, inclusive, ela está aqui na minha cidade. E a gente vai trocar uma ideia, então hoje provavelmente de manhã eu vou estar fora do mercado, tá? Grande abraço a todos, tenham todos aí um excelente pregão e até o estudo da noite.